Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 14 de dezembro de 2023, quinta-feira. E nesse horário, nós estudamos sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa obra de Allan Kardec. E hoje nós vamos estudar o capítulo que trata é o capítulo 27, itens 22 e 23. Instruções dos Espíritos, maneira de orar. É o nosso estudo de hoje. O 22 e o 23 são assim: 22 é maneira de orar e 23 é felicidade que a prece proporciona, encerrando o capítulo 27, esses dois itens, né? Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer a leitura dessa página, Dia a Dia com Chico e Emmanuel. Quem vai fazer o nosso estudo hoje é Rosângela Figueiredo, trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves de Nataquara, em Jacarepaguá. Então, o capítulo escolhido para esse livro, Dia a Dia com Chico e Emmanuel, é o capítulo 40, que diz assim: a paz que jamais se compra é uma luz interior que nos clareia o caminho para o encontro do melhor que Deus nos reserva. Entretanto, sejamos convencidos de que, nas bases da consciência tranquila, em que a paz encontra nascedouro, jaz a fonte oculta da paciência. Então, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao Pai Criador, aos espíritos amigos, solicitar do Senhor que nos ampare, que nos fortaleça, que nos auxilie na nossa caminhada, equilibrando as nossas energias, nos trazendo aquela força que todos nós precisamos e precisamos muito para prosseguir na nossa caminhada, realizando a nossa tarefa, buscando a nossa autoevangelização, para que assim possamos nos aproximar do Pai. Rogamos também ao Senhor que abençoe todos aqueles nossos irmãos muito, muito sofredores, aqueles que ainda não querem conhecer o Pai, ou se já conhecem, procuram se afastar dele. Que esses espíritos, Senhor, possam ser tocados em seus corações, para que eles desejem voltar ao redil do Senhor, porque só assim conseguirão encontrar a paz, o equilíbrio que necessitam para prosseguir na sua missão, que é a missão de todos nós. Progredirmos para nos aproximarmos do Pai. E assim, envolvidos por essas bênçãos caindo alto, te pedimos ao Pai que abençoe a nossa irmã Rosângela, para que ela possa trazer a sua reflexão e que esta nos ajude a ver a verdade, a nos consolidarmos como trabalhadores da seara do Senhor. Assim, envolvidos por essas vibrações que já se derramam sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, sobre nossos vizinhos, nossos amigos, onde quer que estejamos, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou passar a palavra para a Rosângela. Rosângela, você tem até 7h30 para fazer as suas considerações. Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Você pode compartilhar a hora que você quiser. Tá. Boa noite a todas. Saudades, Ana Constantino, Maria Inês, seu Jorge, tantos companheiros, né? Que a gente, por mais que a gente não possa estar assim presencialmente, mas hoje com esse recurso, que eu coloco até também como muito abençoado, a gente pode estar se vendo, estar se falando, mandando boas vibrações. Eu vou começar, eu escutei hoje uma prece tão bonita, eu não conhecia essa prece, é de um livro de Emmanuel, acho que é Trilhas de alguma coisa que eu não lembro, né? Mas ela é quem
quem fala, né? Vamos dizer, quem não é medita, né? É o Haroldo, ele que traz a mensagem, né? E é linda, é Prece de Eusébio. Deixa eu ver se eu consegui, né? Vamos lá, está aqui, tá aqui, compartilhar. Eu vou voltar, só me digam se estão ouvindo. Estamos vendo, pode começar aí. É de André Luiz, tá? Estamos ouvindo. Prece de Eusébio, André Luiz. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamo-te as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frondes decepadas que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre e, antes de tudo, louvamos-te a grandeza que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida. Abre-nos os olhos enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germens não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso à floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor enlanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz da oportunidade presente, e fortalece-nos as mãos para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpram-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre, assim seja. Gente, essa prece está no livro No Mundo Maior, capítulo 1, de André Luiz e Chico Xavier, tá bom? Ótimo, ótimo, ótimo. Lindíssima. Eu não tive oportunidade de até procurar, eu tinha ouvido a prece de Abigail, falei assim, não, mas a prece de Abigail, que é maravilhosa também, né? Mas quando eu ouvi a prece de Eusébio, eu falei, nossa, é orar, não é? Então, o nosso tema, a nossa reflexão dessa tarde será exatamente
na Instrução dos Espíritos, a maneira de orar. Mas eu vou pedir licença a vocês, vou voltar lá na página 482, que já foi feito desde o começo, né? E eu vou ler um pedacinho aqui, quase é uma análise que Kardec faz sobre qualidade da prece, no Pedi e Obtereis, quando ele diz assim: Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Por que eu trouxe isso aqui? E eu trouxe essa prece, né? A prece de Eusébio, que ali a gente vê que é como se quem, né, no caso, ao trazer essa prece e o Haroldo recitando-a maravilhosamente bem, né, nós observamos que é um diálogo. E aqui, quando começa no 27, no Pedi Obtereis, começa a solicitação é para que, antes, que não precisamos usar de multiplicidade de palavras e que devemos entrar, né, ficar num local a sós. Mas que local é esse? Ah, vou ficar num quarto, vou ficar num canto, vou ficar num campo. O a sós aqui é dentro de nós mesmos, dentro cada um de nós, dentro de nós mesmos, num lugar secreto. Quer dizer, num lugar onde nós possamos ter, né, manter essa conexão com o mais alto. Então, esse capítulo, Pedi e Obtereis, ele é maravilhoso, né? E quando for entrar na coletânea de preces, nós podemos dizer que esse capítulo, a coletânea de preces, que é o capítulo 28, ele é de uma profundidade, praticamente, ali é o espiritismo que está sendo dito. Por quê? Ali nós vamos encontrar prece para criminosos, prece para quem está enfermo, prece para quem temos afeições, prece para quem nasceu. Então, é exatamente um trabalho, né, que, com a graça de Deus e com esse espírito, Allan Kardec e os amigos espirituais que o inspiraram, o ajudaram vamos dizer, em todo este processo. Nós vemos que o Evangelho começa lá no comecinho, falando, né, quando ele vai falar aqui para nós, o primeiro capítulo, não vim destruir a lei, e ele vem até entrar na culminância, que é a coletânea de preces, e esse capítulo 27, que é maravilhoso, que ele vem nos trazer. E essa Instrução dos Espíritos, que é de Monod, tá? A primeira é Monod, e a segunda é uma comunicação maravilhosa e perfeita de Agostinho. Tá? Então, eu vou tirando, vou colocando aqui alguns tópicos, né? Tirando alguns pontos, para nós refletirmos. Ele começa, o Monod começa a dizer o seguinte: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. E é muito interessante, né? Porque o que eu acho assim importante, quando a gente está fazendo esses estudos, principalmente do Evangelho, nós podemos falar assim, eu já passei por aqui, isso eu já li, mas quando você volta a reler, você vê pontos que passou despercebido. Olha só, o primeiro ato que devemos ao despertar é a prece.
E, geralmente, e não vou mentir para vocês, Rosângela, ainda o primeiro ato dela é esticar a mão e pegar o celular para ver se tem alguma novidade. Olha só, né? Ver como que a gente ainda está, não é? Não é aquela coisa, ai, meu Deus, estou acordando, que dia maravilhoso, papapá. Não, né? Eu até que já melhorei, porque antes era bem pior. Eu queria ver, terminar de ver o capítulo da novela turca que eu não acabei na noite passada. Olha, para vocês verem. Ao acordar. Então, ele está dizendo, ao acordar, ao voltar à vida ativa, prece. Prece. Quase todos vós orais, mas qual poucos são os que sabem orar? Também não pode ser aquela prece. Ai, Senhor, graças a Deus, mais um dia, obrigado. Tchum. Não, né? É prece com pressa. Amigos da Luz tem um videozinho maravilhoso sobre isso. Prece com pressa. É a gente acordar, é despertar, olhar como é que está o dia, pensar nas atividades que a gente tem que fazer, não é? E eu digo a vocês que estou aprendendo que esse é o melhor caminho, porque são muitas tribulações, muitas coisas, e aí, quando você vê, parece que você levanta, escova os dentes, toma café, escova os dentes, já entra, vai começar a fazer o trabalho, aí nem lembra de orar, de agradecer, né? Por mais um dia. Ah, mas vai ser um calor, amanhã vai ser um calor de 40. Não tem problema. É mais um dia, a oportunidade de mais um dia, né? Eu agora voltei a fazer de novo, o que eu já fiz há um ano e pouco atrás, o caderno da gratidão. Eu acordar de manhã e anotar tudo, e à noite eu anotar como é que foi o dia. Bem rapidinho, não sei o quê, aquela coisa toda, né? Então, a oração, como ele diz aqui, tá? Fazer isso é o primeiro ato que tem que assinalar a nossa volta à vida ativa. Ele diz assim: que importa ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras. Não é aquela coisa maquinal, Senhor, Pai Nosso, como se fosse maquinal. Não. Tirar 5 minutos. Já que eu tiro alguns minutos para ver um programa ou ver se tem alguma notícia maravilhosa no Facebook, né, para não dizer fofoquinha, alguma coisa assim, eu acordo mais cedo e o que eu faço? Vou orar, vou agradecer, né? Pedir a Deus forças para mais um dia que está se apresentando. A prece do cristão, olha só o que ele fala, a prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, ele deve dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. A prece do cristão, do espírita ou de qualquer culto. Agradecer. Agradecer a Deus, agradecer aquele dia. Mas eu não sei nem como é que esse dia vai ser. Será que se ele não for bom? Não importa. Agradece, te fortalece, né? Busca te fortalecer cada vez mais. Aí ele continua dizendo assim: deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Pela noite transcorrida, né, durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência, ter contato com eles, mais força e perseverança. Porque à noite, quando nós vamos dormir, muitos de nós saímos do corpo e vamos entrar em contato com tantos outros amigos que nos orientam, que nos auxiliam. Quantas vezes a gente acorda e fala: nossa, eu sonhei com isso, com aquilo. Muitas vezes nós não sabemos dizer perfeitamente o que foi que sonhou. Muitas vezes vem através de símbolos, através de outras formas, mas é agradecer. Porque durante esse período que nós adormecemos, nós saímos, vamos entrar em contato com tantos outros companheiros, para nos ajudarem
ou vamos estar com aqueles que a gente gosta de estar fazendo algumas coisas que não são tão positivas, tá? E aí, continuando, ele vai dizer assim: a vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, né? De que necessitais. Nesse período é algo para a gente refletir. Conter o pedido das graças que necessitais. Mas aí, Rosângela ainda pede um monte de coisa. Ah, Senhor, será que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, tal, tal, tal. Aí, no final das contas, não acontece, aí eu fico chateada. Mas não é isso, é o que eu necessito. E a espiritualidade, ela vai conceder aquilo que eu necessito, nem mais nem menos. Eu posso insistir e, dependendo de como eu esteja junto à espiritualidade, ela fala, já que você quer, então vai. Porque eles, às vezes, né, a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que a gente pede. Né? Ah, mas será que isso acontece? Sim. A gente pede tanto, insiste tanto, que a espiritualidade deve pensar assim, meu Deus, é melhor resolver logo, deixa ela ver como é que é. Aí depois eu saio correndo para a casa espírita e boto o meu nome, aí ligo para as amigas, boto meu nome em tudo que é mesa do Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, que agora é online, porque eu não compreendo quando ele diz isso, conter o pedido das graças de que necessitais. Mas de que necessitais em realidade. Olha só. E ele ainda disse, mas de que necessitais em realidade. Porque tem aquela que eu necessito que não é nem realidade, né? Eu boto assim no meio dos meus pedidos, eu incorporo uma para ver se passa. Aí eu boto lá, eu peço serenidade, paz, não sei o quê, um dinheiro a mais, eu boto bem miudinho, assim, pequenininho, para ver se passa nos meus pedidos. Não vai passar, com certeza não vai passar, né? E aí ele continua: inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas. Isso aqui é sempre, né? Meu Deus, será que o senhor não podia deixar, tipo assim, umas 2 reencarnações para eu poder. Até lá eu vou estar fortalecida, aí eu vou poder seguir através dessas provas. Não, é melhor cumprir agora. E a gente escuta tanto amigos espirituais falando sobre isso, né? Olha, é melhor resolver essa situação agora. Aí a gente fica, mas olha, é porque é tão pesada essa prova, será que não dá para partilhar alguma coisa assim, né? E uma vez eu escutei algo que eu sempre, quando entro nesses pensamentos, algo que diz assim, que hoje a gente paga no varejo o que nós fizemos no atacado. Aí eu fico pensando, gente, mas que péssima comerciante eu era. Né? Fiz no atacado, hoje a benevolência, a misericórdia é tão perfeita que ela fala assim, olha, deixa pagar aí no varejo, porque no atacado não vai dar para pagar. Né? E aí continua, diz, que vos dê alegrias e riqueza, né? Que pedir ao Senhor que vos abrevie provas, que vos dê alegrias e riquezas. É o que é o que eu gostaria. Só que não foi o acordado. Podemos falar assim, puxa, mas eu nem me lembro. Olha, eu não lembro nem o que eu comi a semana passada. Como é que eu vou lembrar o que eu acordei na reencarnação passada? A gente sabe. Sabe que tem um negocinho dentro da gente, um chipzinho, alguma coisa assim, que diz assim, você sabe sim. E a gente recorda, a gente sente que algo, quando a gente vai pedir, eu quero pedir alegria, eu quero pedir a abreviação das minhas provas, eu quero pedir riqueza. No fundo, algo diz assim, não vai dar certo. Preste atenção que não vai dar certo. Por exemplo, agora estamos no mês de dezembro, tem o Jogão da Virada. Nossa, o que tem de gente que falou que vai abrir asilo, que vai abrir escola, que vai fazer não sei o quê. É tanta gente. É muito dinheiro. Aí vem, né, aquela coisa assim, longe de quem pensa assim, tá?
Mas a gente para e pensa assim, meu Deus do céu, há tanta coisa para fazer, e realmente muitas coisas para fazer, e que, sim, necessita, às vezes, da parte financeira, mas, às vezes, necessita muito mais vamos dizer, da disposição moral que eu tenha. Quantas pessoas para a gente acalentar, para a gente ajudar, para a gente ouvir, para fazermos a nossa parte dentro daquilo que a gente conhece, não é? Auxiliar de alguma forma, tá? Aí continua, o Monod continua dizendo assim, que rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Alguém pode pensar assim, nessa encarnação ainda não estou preparada para isso, não. Mas é para preparar. Às vezes eu paro e falo assim, meu Deus do céu. Quando eu acho que eu estou com paciência, vem alguma coisa, aí vem escrito lá em letras garrafais, não tem paciência. Quando eu acho que eu estou resignada, está tudo certo, aí eu descubro que eu ainda não obtive. E a fé é só dar uma topada, que a gente já fica preocupada. Ai, meu Deus, logo essa pedra tinha que estar no meu caminho, como se não pudesse estar, como se as dificuldades, se as situações que se apresentem, é para todos nós. É exatamente através dessas dificuldades, através dessa luta do dia a dia, dessas situações, que vão nos propiciar, vamos dizer assim, um crescimento interior. Né? É como se fala, navegar em mar calmo, qualquer um navega. Agora, navegar no mar que está agitado tem que ser muito bom, tem que ser muito bom e consciente e conhecer aquilo que está fazendo, né? Aí Monod continua nos dizendo, não vale a pena orar porquanto Deus não me atende. O que muitas vezes a gente fala, o que adianta eu orar? Eu oro e Deus não me atende. Será que ele não atende? Ou será que eu não estou fazendo a leitura correta? Às vezes eu não estou fazendo a leitura correta. Às vezes eu estou sendo atendida e muito. E muitas vezes, provavelmente, aquele pedido que eu faço entra aí, não vamos esquecer que tem as intercessões. É alguém que pediu pela gente, dá essa oportunidade para ver se ela consegue, e dependendo do merecimento, poderá acontecer de sermos beneficiados. Há uma situação muito interessante que está, salvo engano, em Nosso Lar, que quando o André Luiz queria conversar com o governador para pedir para fazer alguma tarefa, tipo, ele queria fazer a tarefa como médico. E o governador recebe ele e uma senhora, já fica constrangido, né? Olha a situação, tu quer pedir, poxa, o governador ainda bota uma pessoa junto, você já fica pensando, como é que eu vou pedir? A pessoa, né? Está ali, e a senhora faz lamentações porque os filhos precisavam dela, e parará. E o governador dá aquela orientação toda para ela, diz que não seria o melhor, né, para aquelas criaturas, e ela chorosa, e ainda pergunta se ela tinha bônus horas, ela ainda coloca assim, olha, eu ia num lugar, mas o pessoal era tão chato. Eu ia no outro, o pessoal era muito exigente. Quer dizer, então o problema era sempre do outro. Né? E você está ouvindo ali, você é doido para pedir alguma coisa. Eu, sinceramente, se eu fosse André Luiz, eu tinha levantado e falava assim, governador, depois eu volto. Né? E não voltava mesmo, né? Porque para pagar, como diz o jovem, esse mico, Deus me livre. Né? Então, é isso que ele está dizendo. Não vale a pena, muitas vezes, vale a pena orar, olha só o que está acontecendo aí. Mas as coisas que têm que acontecer, elas vão acontecer. Não não existe essa coisa assim, milagre, não, elas vão acontecer. Jesus subiu ao monte, orou ao Pai e deixou que os apóstolos pelo menos ficassem acordados
para poder ajudá-lo nesse momento. Dormiram. Até teve uma amiga que falou assim, olha, acho que Jesus, teve um momento que Jesus falou, gente, eu vou orar sozinho, vou lá no monte, vou conversar com o Pai, porque se depender dessa turma vai ser difícil. Se Jesus teve que... Isso é uma maneira de falar que não foi isso, tenho certeza que não foi isso. Ele quis ter esse diálogo com o Pai, né? Então, ele ficou isento de passar o que ele tinha que passar, embora ele falasse que, se ele quisesse, os exércitos dele não deixaria, mas ele não ficou. E nos mostrou, mas ele, é como ele diz, ele chegou no ponto em que ele e o Pai eram um. Né? Então, é exatamente esse trabalho que nós precisamos fazer. Aí, continuando, nós vamos ver aqui que Monod vai falar: deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mistério, vos recolhais ao vosso oratório ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: devemos orar, né? Mas não precisa assim, gente, olha, eu agora vou orar e me jogo no chão. Não. Esse orar é ainda esse entrar dentro de si mesmo, tá? E ele diz: a prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistir os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é ato de reconhecimento elevardes a ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém? Quando evitais um acidente? Quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos vossa alma, desde que vos não esqueçais de exclamar: sede bendito, meu Pai. Não é ato de contrição vos humilhar diante do Supremo Juiz, quando sentis que faliste, ainda que somente por um pensamento? Para lhe dizerdes: perdoai-me, meu Deus, pois pequei por orgulho, por egoísmo, por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Quer dizer, aí ele diz que isso independe das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. O que ele nos convoca é estarmos orando sempre. Né? E, muitas vezes, há um momento que nós possamos estar naquela dificuldade, se nós pararmos nesse momento e fizermos uma prece, pequena que seja, o quanto isso nos fortalece. E eu falo para você, quem está falando tem que aprender isso, porque tem muitas situações, às vezes, quando eu vejo, estou chorando, estou não sei o quê, lembro de tudo. Tomo água com açúcar, tomo chá de camomila, tomo não sei o quê, só não lembro o quê? Puxa, eu podia ter orado. Podia ter agradecido a Deus por tudo que aconteceu. Agradecer. E atrair para mim amigos espirituais que vão nos ajudando nesse processo. Mas aí tem essa mensagem maravilhosa de Santo Agostinho. Felicidade que a prece proporciona. Aí a gente fala, mas será que ela proporciona? Já oraram no momento em que a situação está muito difícil e parece que você toma um jorro de água assim, bem fria, mas um frio que não é aquele frio gelado que incomoda, mas que alivia. Como ele diz, felicidade que a prece proporciona. E ele começa assim: vinde, vós que desejais crer, os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Aí isso aqui me faz lembrar, sabe o quê? O prefácio dessa obra maravilhosa, que é quando ele começa aqui: os espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e, semelhante a estrelas cadentes,
vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Olha que maravilha que é o prefácio dessa obra, olha que maravilha que é que Agostinho nos traz aqui, né? E ele diz: Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Então, através da prece, eu consigo obter benefícios? Consegue. Mas será que resolve o meu problema? Pode não resolver o problema que a gente acha que tem que resolver, mas ele vai nos dar a calma e a serenidade até para entender quando este problema não pôde, naquele momento, ser resolvido, ou porque não tinha que ser, ou porque não era a hora. Tá? Homens incrédulos, se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. E aí a gente para e eu fico pensando, né? Nós estamos observando o mundo está em assim, conturbação mesmo, né? Eu penso que nunca precisamos tanto de amor como agora. Tanto de pessoas orando por outras pessoas, pessoas pensando nas outras como irmãos, como irmãos muito amados, independente de, vamos dizer, que seja de etnia, ou de pensamentos filosóficos, ou de situação, qualquer tipo de situação, estamos precisando disso, estamos precisando de prece. Como seria bom, ao vermos tantas notícias que a gente vê, seja na internet, na televisão, seja no que for, o primeiro movimento nosso, fazer uma prece, orar a Deus, pedir a Deus proteção para aquela, vamos dizer, para aquela nação, para aquele grupo, para aquela pessoa que está agindo de forma que, né, nós sabemos que as consequências vão ser muito grandes. Tá? Aí ele diz: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Olha que frase, gente, olha que frase que ele diz aqui. É o orvalho divino que aplaca, tá? O calor excessivo das paixões. Sofremos muitos por causa de tantas paixões desenfreadas. Não que a paixão ela seja assim, a paixão é ruim, vamos lá no Livro dos Espíritos, a gente vai ver. Não, né? Depende, porque uma pessoa que é apaixonada pela ciência, ela vai trabalhar, ela vai pesquisar, é uma paixão sadia. Tá? Mas aquela pessoa que ela tem uma paixão, aonde, como diz lá, né, que eu deixo que ao invés de eu domar o corcel, ou seja, por ele domado, essa vai nos levar, infelizmente, para caminhos muito difíceis. Tá? Aí diz, continua ele, no recolhimento e na solidão estás com Deus. No recolhimento e na solidão, Deus está conosco sempre. Aí vem aquela pergunta: e eu estou com ele? Porque ele está sempre. Na solidão, né? Como fala aqui, na solidão, no recolhimento. Para vós já não há mistério, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Então, essa convocação, ele nos fala, ele nos chama de apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Como é bom a gente poder passar para o outro, né? Essa questão da importância da prece. Não precisa ser longa, não precisa ser toda enfeitada, como diz. Tem até uma historinha que conta que tinha um senhor muito pobre, né? E que ele chegava na igreja e sempre falava assim: Senhor, Zé está aqui, nego velho está aqui, senhor, nego velho está aqui. É a prece dele.
né? Então, é isso que a gente que Agostinho vem nos convidando, tá? Aí ele, no outro parágrafo, ele diz: avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Ah, então eu posso ouvir as vozes dos anjos? Pode. Avança, avança, cala um pouquinho o pensamento e vai ouvir aquele que, quando a gente está imbuído num pensamento de amor, de fé, de esperança, de querer melhorar, nós vamos ser orientados. Algumas vezes vai vir aquela palavra, não vai dar. Aí a gente para, pensa, fala, então tá. Ou então, não, foi o obsessor que falou que não ia vai dar, eu vou fazer. E às vezes a gente se machuca, né? Ele continua: que harmonia já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra, são as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicada do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Gente, ele faz uma imagem aqui maravilhosa. Agostinho faz essa imagem quando ele vai nos dizendo, percebam o que a felicidade que a prece traz, né? E ele continua: a vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida. Entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Dulçorosas vozes, inebriantes perfumes, dulçorosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. E aí a gente quando a gente lê algumas histórias, né, de grandes, vamos dizer, de grandes personagens que entravam em êxtase, né, quando eles ouviam, faziam uma prece, né, aí a gente vai ver tantos, né, que vão e se sentem envolvidos, banhados de luz, de serenidade, através daquela prece, que emociona e que faz com que a gente creia, né? Creia não, que a gente confie que há um poder maior que tudo. Confiar mesmo. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós orai como Cristo, levado a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. E aqui o final é maravilhoso quando Agostinho vai nos dizer o seguinte: carregai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Né? Como ele tá dizendo, o mestre carregou, o mestre com tudo aquilo, ele levou essa cruz, e é como que ia dizer para nós, dizendo para nós, você também pode carregar a sua cruz, porque ela vai ser de acordo com aquilo que eu posso levar. Eu não vou ter uma cruz em meus ombros muito maior do que eu possa carregar. A misericórdia divina é infinita. Às vezes a gente vai falar, gente, mas que cruz pesada eu estou carregando. Que nada. Não está, né? Não está carregando. Evidentemente que várias vezes a gente fala, não, eu não estou carregando, aí tem hora que fala, ai Deus, mas essa cruz está tão pesada, está tão difícil, será que alguém não pode trocar comigo? Aí a gente vai, troca daqui, troca dali, troca de lá, e daqui a pouco a gente está carregando a mesma cruz, que é a nossa cruz, né? E aí ele termina, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial namorada de seu pai.
evidentemente, né, a gente pode parar e pensar assim, mas é uma mensagem maravilhosa de Agostinho, mas a gente está longe disso. Não, mas é isso, o caminho é esse. A gente está longe agora, mas a gente já esteve muito mais longe. Como é que nós éramos antes? Como é que nós agíamos antes? De repente, antes a gente não estava nem aí para ouvir prece nenhuma. Hoje, pelo menos, a gente já está parando para refletir em algumas coisas, em algumas situações, né? Quando a gente desperta, a gente já para e fala assim, ai, meu Deus, mais um dia, né? Vamos lá, vamos ver como é que esse dia, o que esse dia traz para mim. Mas o dia pode trazer muitas coisas, mas vai depender da minha atitude perante esse dia. Né? O que eu vou fazer com que esse dia vai apresentar? Primeiro, como está lá no Livro dos Espíritos, sobre a prece, eu vou ver se eu falo correto, é louvar, pedir e agradecer. Se eu não me engano, é dessa forma mesmo, né? Louva, pede e agradece. Né? Mais ou menos, é isso mesmo. Tá? Então, esse louvar, pedir e agradecer. E saber que cada dia tem o seu dia próprio, cada momento tem o seu momento próprio, e que nós podemos e devemos estar firmes, em pés, em pé, maneira figurada de dizer, mas com força e com coragem, porque certamente, se olharmos para trás, vamos vislumbrar que houveram momentos muito difíceis e que nós achávamos que não íamos passar, que não íamos conseguir vencer. Houve, né, de tantos momentos, tempo, 2, 3 anos atrás, quanta aquela questão da pandemia, quantos momentos, quantas situações que, para muitos que passaram aquilo ali e que não acreditavam que iria sobreviver ou sair, ou alguma coisa assim, para alguns, missão encerrada. É parte da vida. Né? Então, que a gente guarde, eu particularmente, eu amo muito o Evangelho. Eu acho que o Evangelho, embora algumas pessoas falem, mas eu já estudei, já li, o Evangelho não é só estudar e ler, o Evangelho é viver, né? Viver o Evangelho, sabe? Então, cada vez mais que nós coloquemos dentro dos nossos corações esse Evangelho do Cristo, né? As mensagens que o Cristo nos trouxe. E as mensagens que os Espíritos também nos trazem para lembrarmos de quantas coisas que nos esquecemos, mas que estamos aqui, estamos na luta, estamos na caminhada, estamos aprendendo, e está tudo certo. Está tudo certo. E que Deus nos abençoe. Agradecemos a Rosângela esse estudo da noite de hoje. A gente percebe o quanto nossos estudos vão se entrecruzando, né? Falando sobre a prece, falando sobre essa forma de orar, sobre a visão de Deus, tudo isso, né? É o Evangelho que nos dá a oportunidade de rever uma série de temas, uma série de assuntos. Hoje mesmo falamos sobre isso, falamos sobre Deus. Então é muito bom ouvir mais uma vez falar sobre esse Evangelho, sobre a oração, como ela nos ajuda, como ela nos fortalece. E a gente todo dia de manhã tem pedido, né, as pessoas para nós lermos aquela paginazinha do Caminho, Verdade e Vida e orar por aqueles espíritos que mais sofrem, que são aqueles mais desequilibrados, são aqueles mais teimosos, são aqueles que estão mais afastados do Senhor. Esses são os mais sofredores. Então, que nós possamos continuar essa nossa caminhada. Então, vamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje, agradecendo a Rosângela mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, né, de estar aqui nos auxiliando nesse trabalho de divulgação do Evangelho, que são nossas palestras
nas quintas-feiras. Obrigado, Rosângela, que possamos contar com você novamente, e vamos contar, é claro, em 2024. Isso é ponto pacífico e resolvido, né? Então, para encerrarmos aqui, nós vamos pedir ao Jorge. Jorge, meu amigo, faz a nossa prece de agradecimento, por favor. Pronto, consegui. Estava com dificuldade para abrir, mas agora está aberto. Então, dizemos, obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse momento. Obrigado por nos trazer o caminho correto que devemos traçar para uma jornada de paz e de amor. Obrigado, enfim, por tudo aquilo que recebemos e que não conseguimos divisar no crescimento, na nossa evolução, no nosso caminho dirigido ao bem. Que a paz do Senhor nos acompanhe, nos fortaleça, nos dê a serenidade. E dia a dia esteja sobre nós, dando-nos a força positiva para o caminho do bem. Muita paz, muita luz. Que as nossas orações sejam plenas em entendimento, trazendo carinho, trazendo a serenidade que tanto almejamos. E humildemente lhe rogamos paz, serenidade e muita luz. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, desejo a todos uma boa noite, de muita paz, de muita luz. Amanhã ainda teremos estudos das 4 horas, do livro Obsessão e Desobsessão e da Qualidade na Prática Mediúnica, e aí vamos dar aquela paradinha nos nossos estudos, retornaremos dia 22 de janeiro, mas as palestras públicas continuam. Só a primeira semana de janeiro é que não vai ter. Né? Nós vamos até final de dezembro com nossas palestras, depois a gente dá uma pausa de uma semana e a gente volta do dia 8 de janeiro com as palestras e os estudos dia 22, tá bom? Ó, um beijo no coração de todos. Beijo, Carmen. Quanto tempo que eu não te vejo. Obrigada, Rosana. Deus te abençoe. Um Oi, abraço a Ana. todos. Esses companheiros Valeu, Tchau, parabéns, Rosana. Denise. estão aqui conosco, Menezes, Obrigada. Abraço, Rosângela. Sila. Bom descanso para todos. Boa noite, Tchau, Maria Inês. meus irmãos. Boa noite. E Boa Deus- Tudo de noite. bom. Muita paz. Tchau, muita Boa paz. noite, amigo. Tchau. Boa noite, Rosângela. Obrigada. Gratidão. Tchau, Beijo. querido. Saudade. Beijo. Vou encerrar Também. todos, tá bom?